Vamos seguir então com as famosas e desconhecidas, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Primeiro, falar um pouquinho de numerologia. Não está no 11 por acaso. Quem saberia exatamente me explicar o significado do número 11? Só para eu ter uma ideia. Sim, veja bem, o 11 está ligado a uma submissão. Ou seja, quando alguma situação vai ser submetida. Mas não é apenas, eu tenho 11, eu sou submisso. Não é isso. É quando Deus obriga alguém a se submeter. Por exemplo, no Antigo Testamento, muitos episódios quando reis de Israel estavam em pecado, em transgressão, aí Deus fazia o quê? Determinava um juízo. E esse juízo vinha no 11º ano, no 11º mês. Ou seja, era obrigado. E tem mais, você sabe que um chifre que sai lá, visto por Daniel, ele é o 11º chifre, que representa o anticristo, que dominará o mundo. Ou seja, Deus obrigará o mundo a se submeter ao reinado do anticristo. O 11 é uma submissão imposta por Deus, não é voluntária. Então, aqui em Apocalipse 11, mostra as duas testemunhas, porque o mundo será obrigado a aturar essas duas testemunhas. A Bíblia diz que se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sai da sua boca e consome os inimigos. Não vai ter fogo nenhum saindo da boca. Isso aí é para demonstrar que ninguém poderá interromper a obra deles. Tanto que a Bíblia diz, e depois que terminaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá. Mas depois que encerrarem a sua missão, ou seja, enquanto a missão deles ainda não for concluída, o mundo será obrigado a aturá-los. E a Bíblia inclusive diz que quando eles são mortos, que o mundo fica feliz, alegre, parece um Natal, né? Mandam um presente uns para os outros. Por quê? Porquanto essas duas testemunhas haviam transtornado o mundo. Qual é a palavra que aparece lá? Atormentado o mundo. Então, o mundo será obrigado. O 11 significa isso. Eu sei que você já sabe disso aí há muito tempo, né? Já deve ter lido a apostila umas 10 vezes, não? Teve um irmão aqui na igreja que teve um sonho em que Deus falava com ele que tinha que ser aprovado na apostila, né? Como é que é? Tinha que passar. Quem não estudasse a apostila não passaria para a próxima dispensação? É pesado, hein? É sério, hein? Tem estudado, irmão? Vamos ver se você vai sobreviver na próxima dispensação. Então, o 11 significa isso aí, tá? Então, as duas testemunhas não podiam, na perfeição de Deus, deixar de aparecer em outro capítulo, a não ser nesse daí, 11. A irmã Mônica estava falando comigo assim que soou a campainha do intervalo e falou, pastor, a política poderia ser um sinal da besta? Imediatamente o Espírito Santo deu a graça e a misericórdia. Irmão, um sinal perfeito. A política pode ser o sinal da besta? Interessante isso. Porque o que é política? É um sinal na testa, é uma ideologia. E política só existe quando você trabalha mediante aquela ideologia.
Você tenta divulgar aquela ideologia. Então é o sinal na mão direita, como diz Apocalipse, e na testa. Então a política é um sinal da besta? Pode ser. Um bem perfeito. Porque hoje você vê que a Bíblia diz que escaparão os que não receberem o sinal da besta. Então, quer dizer, escaparão, herdarão o reino de Deus os que não receberem o sinal da besta. Eu estou dizendo, afirmo, pode sentar aí brigadeiro, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, advogado, juiz, né? Já teve aqui uns, graças a Deus, irmãos em Cristo, comandante do quartel ali daquele que tem lá o stand de tiro, tem lá perto do Livramento, para aquelas bandas lá, não tem um negócio lá, um batalhão? Já teve gente de lá aqui, tenente, capitão, até brinquei com ele, oi, paz do Senhor, veio me prender hoje? Não, sou servo do Senhor. Eu falei, amém. Então, pode sentar quem for aí, que vai me ouvir dizer, entrou política na igreja, entrou o diabo. Irmão, guarda essa, a política pode ser o sinal da besta. Guarda essa. Para frente nós vamos ver quem tem razão e quem não tem. Nós estamos aí, dentro de mais alguns bons dias, concluindo uma obra e muita coisa vai mudar. Bem, então, Apocalipse 11 tem esse significado. Vamos falar um pouquinho sobre as duas testemunhas. Se você analisar, aqui diz, primeiro ponto de vista, né, na página 32, antigo e já descartado. A igreja, durante algum tempo, começou a dizer que as duas testemunhas seriam o retorno de Elias e Moisés. Não tem fundamento. Esse é o perigo grave de você falar o que você pensa apenas, que você acha, mas que você não tem como provar. Você não tem nenhuma base bíblica, nem na sua cabeça, nem em canto algum. Você não tem, você não pode deduzir as coisas. Então esse papo de que as igrejas, ainda tem alguns espertos hoje, os camaradas que pensam que descobriu a pólvora. Elias e Moisés vão voltar e são as duas testemunhas. Não é nada, mentira, equívoco, engano. As duas testemunhas não são dois homens. Não são dois homens. Não tem condição de ser dois homens. 2 é o número do testemunho. Jesus falou, ide de 2 em 2. Ele falou, toda a palavra é confirmada por 2 testemunhas. 2 na Bíblia é o número do testemunho. José teve quantos sonhos? 2. Faraó teve quantos sonhos? 2. 2 é o número da confirmação do testemunho. E de uma situação, o 2, anote essa que você eu acho que não sabe. O 2 revela também uma situação aonde Deus tenha pressa. O 2 revela uma situação breve. É algo que vai se levantar, acontecer e encerrar. O 2 está ligado a isso, é um testemunho que traz a pressa com ele. Ou seja, é um período, uma dispensação curtíssima, representada pelo 2. Então, não são 2 homens, não haverá 2 homens testemunhando. Aquelas tipificações ali não apontam para simplesmente 2 homens. Diz que eles são o candeeiro e as oliveiras que estão diante do Deus da terra. Ora, candeeiro é símbolo de igreja. Jesus é o que passeia no meio dos candeeiros de ouro. Apocalipse capítulo 1. Oliveira é símbolo de Israel, é símbolo do Espírito Santo.
Então, tem muita simbologia aqui para que eu diga que aquilo ali são duas pessoas. Não. E a guerra, o transtorno e o tormento que eles causam, duas pessoas sem mídia, sem jornal, sem TV, duas pessoas isoladas numa terra, não poderiam jamais causar o transtorno que essas duas testemunhas vão causar. Então aqui para mim não são duas testemunhas, são dois, podemos assim dizer, segmentos, né? São dois porque significa que a palavra vem confirmada. Pode ser dois, vou até botar um ponto de interrogação aqui, pode ser dois segmentos, ou ainda pode até, são todas as ideias que estão escritas aí, ser apenas um segmento, mas trazendo o Evangelho, a palavra confirmada, a palavra do testemunho. Então, Elias e Moisés, não, isso aí está descartado totalmente. Eu não vou ler todos os detalhes aqui, mas você vai seguir depois na página 32 e vai ver uma série de símbolos e as suas interpretações que aí existem. Além de todas essas interpretações, tem um comentário até o 4, que sempre vai apresentando detalhes e visões diferentes. São 4 pontos de vistas a respeito dessas duas testemunhas, mas aí não está tudo, porque a palavra é viva e eficaz, a questão é profética. Pode ser que mais para frente surjam muito mais informações e nós venhamos a ter uma declaração mais acertada sobre essas duas testemunhas. Agora, o que eu mais penso, o que eu particularmente mais penso, quando estou viajando por aí, nas minhas memórias, dois, né? Para mim, o que se dois é a representação da palavra do testemunho, eu só posso me voltar para onde? Para a Bíblia. Então eu tenho Antigo Testamento e Novo Testamento. Perguntas. Sobre a face da terra, sempre o que deu testemunho de Deus não foram esses dois livros? Sempre. Não tem outro jeito. E eu pergunto, a igreja prega as ideologias do Antigo Testamento? Não, senão não seria igreja. Ah, claro, você vai encontrar umas igrejinhas por aí, estão fazendo a corrente de Jericó, né? Bota o povo para dar 7 voltas ao redor da igreja, dizendo, igual Josué, né? Deu 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. Não, isso é ridículo, isso é absurdo, isso não é igreja. Igreja fundamentada no Antigo Testamento não é igreja. Então, nós não nos fundamentamos em Antigo Testamento. O testemunho desta palavra não cabe a nós. Não nos é permitido proclamar as ideologias do Antigo Testamento. Nós não temos autorização nem permissão para isso. Se fizermos isso, estamos em transgressão, estamos fora do propósito e Deus não está conosco. Ah, pastor, mas você não prega sobre Elias? Eu prego sobre o princípio da fé de Elias, o princípio da fé de Davi, o princípio da fé. E fé na Escritura é universal. Eu não estou pregando pregar Antigo Testamento é pregar o sacrifício, é pregar os rituais da lei. Isso nós não pregamos. Agora, eu pegar um exemplo do pecado de Adão. Ora, o Novo Testamento também não tem o conceito de pecado? Então, a nível de princípio, eu posso me basear de Gênesis a Apocalipse. Princípios. Mas a nível de rituais, sem chance. O ritual do meu culto, ele é neotestamentário. Ele é Novo Testamento. Igreja que não é fundamentada exclusivamente em Novo Testamento, não é igreja. É clubezinho social, é palco, é qualquer palhaçada. Menos igreja. Então, quem dá testemunho do Novo Testamento? A igreja. E quem dá testemunho do Antigo Testamento?
exclusivamente Israel, os judeus. Nenhuma outra nação fala de Antigo Testamento a não ser Israel. Para mim, não estou dizendo que é, estou dizendo que eu acredito, o futuro vai dizer. Para mim, as duas testemunhas são Antigo e Novo Testamento, na representação de Israel e igreja. Ou seja, imagino eu que haverá um momento em que Israel e igreja estarão de mãos dadas. Não mãos dadas nos seus princípios, mas em um propósito de Deus, ainda que separados, cumprindo o propósito de Deus. Porque Israel e igreja nunca se fundirá. Não. Israel e igreja nunca se fundirá. Ah, pastor, e o milênio? Tá, o milênio, depois do período do reinado de Anticristo, quando Jesus implantar o milênio, Israel deixa de ser Israel. Ele será chamado Israel apenas nacionalmente. Como nação será Israel, mas espiritualmente não tem nem mais Israel, nem igreja. É o reinado milenar de Cristo. Nunca haverá fusão de Israel com igreja. Judeu hoje que quiser o Deus da Bíblia, ele tem que se enquadrar como igreja. Ele deixa de ser judeu e passa a ser crente. Precisa ser judeu não como nação, logicamente, mas como os princípios que ele tem, isso já era. E se um crente quiser guardar os conceitos judaicos, ele está fora da graça, ele está fora do propósito de Deus por completo. Porque o Antigo Testamento ainda pode ser visto, segundo a visão de Paulo em Romanos capítulo 2, o Antigo Testamento ainda pode ser visto como uma visão permissiva para os judeus. Permissiva para os judeus. Mas o absoluto é o Evangelho, ou seja, o Novo Testamento, para o mundo. Tanto para judeu quanto para gentio. Um gentio não pode se tornar um judaizante. Não pode. Agora, um judaizante pode se tornar um guardião do Novo Testamento. Bem, então, haverá um momento em que Israel e a igreja estarão unidos, não unidos de mãos dadas, mas unidos, penso eu, em um propósito de Deus sobre a terra. E eles se constituirão, penso eu, nestas duas testemunhas que estarão transtornando a terra. Porque somente negará o reinado do anticristo quem for um guardião do judaísmo, porque os princípios do judaísmo vão combater os princípios políticos que serão implantados, e aqueles que são igreja, porque os princípios da igreja também combatem os princípios constitucionais que o mundo tem levantado nos seus congressos e etc, etc. Então, para mim, está aqui, Israel e igreja. Não foi sempre o que deu testemunho de Deus sobre a terra? Como que vai mudar? Dá para mudar? Imagina alguma coisa que mude isso. Mudar Israel de dar testemunho significa anular o próprio Antigo Testamento. Cancelar a igreja de dar testemunho significa anular o testamento. Que a igreja só existe se o testamento existir. Israel só existe se o testamento existir. Não é assim? Para mim, esta é a visão mais acertada. E dizem os grandes estudiosos, aí já não sou eu, aí eu já fico no meio do caminho, já não vou me meter aonde não tem estrutura para entrar. Dizem os grandes estudiosos justamente aquilo que é mais coerente, penso eu, na minha já ignorância, que as duas testemunhas estarão testemunhando de Cristo no primeiro período do reinado do anticristo, ou seja, enquanto o anticristo ainda está com seu cavalo branco de falsa paz, haverá essas duas testemunhas
falando das grandezas de Deus. Mas depois do arrebatamento, entra o período chamado grande tribulação, e aqui não haverá mais espaço para testemunho de ninguém. Quem Deus achou que era bom, arranca da terra nesse período, e o mundo será entregue às taças amargas de Apocalipse, às catástrofes, onde não terá condição de ninguém testemunhar de nada. Então, depois você leia essas observações todas. Tenho certeza que a sua mente vai abrir muito na observação desses comentários que aí estão. Tenho 1, 2, 3, o 4, e aí depois segue-se o arrebatamento da igreja, né? Coincidentemente aí, está até numa sequência, porque é o que realmente cremos, que primeiro acontecerá as duas testemunhas falando das grandezas de Deus e recebendo autoridade para testemunhar, e somente depois virá o arrebatamento. Depois do arrebatamento, não tem mais espaço para testemunhar de nada. Amém? Nenhuma pergunta? Sobre a questão de Israel com a igreja se unirem, eu estava observando assim para a gente dar uma olhada, se caracteriza pelo caso de Esaú e Jacó, que eles dois, no começo, né, fala que o mais velho seria servo do mais novo. Aí Esaú perseguiu Jacó e no final eles se encontraram e acabou a rincha deles. Sim, essa simbologia, ela é brilhante, a simbologia, muito bem lembrada, né, de Esaú, né, e Jacó. Qual era o mais velho? Esaú. Podemos dizer que ele represente Israel. Quem é o mais novo? Jacó. Podemos dizer que ele represente a igreja, porque Israel é mais antigo que a igreja, sem dúvida. Então, o que vemos? Uma perseguição. Lembra da briga entre Jacó e Esaú? Mas a profecia dizia o quê? Que o mais velho serviria ao mais novo. O que vai acontecer no milênio? Israel vai reinar? Vai reinar nada. Quem vai reinar no milênio? A igreja. É a igreja que vai reinar no milênio, porque no milênio será pregado judaísmo ou cristianismo? Então quem vai reinar? A igreja. Agora, um pouco antes, como o irmão colocou ali, a profecia, o que se pode ver? Uma espécie de junção, porque o que aconteceu com Esaú e Jacó? Houve a briga, houve uma divisão, que hoje Israel e a igreja estão completamente divididos, mas depois há um retorno de Jacó para a sua terra natal. Aonde a igreja teve origem? Em Israel. A igreja teve origem em Jerusalém. Jesus vai reinar de Israel, de Jerusalém. A igreja no milênio volta e tem sede em Jerusalém. Então haverá um retorno de Jacó à sua terra natal. A igreja voltará a Jerusalém, vamos assim dizer, você vai vendo aí. Então Jacó retornou à sua terra e acabou fazendo as pazes com seu irmão. Agora, será que isso acontecerá também nesse período primeiro, antes de findar o reinado do anticristo, antes de entrar a grande tribulação? É uma boa observação. Será que de alguma maneira, porque veja bem, houve um encontro, houve pazes, mas Esaú e Jacó não moraram juntos. Foi cada um para uma terra, eles não moraram juntos. Encontraram-se, fizeram as pazes, Esaú partiu para um lado e Jacó partiu para o outro. Eles não ficaram habitando juntos. Então o que aconteceu? Pode ser que esse período primeiro, antes do arrebatamento, antes da grande tribulação,
aconteça um tipo de entendimento entre igreja e Israel. Mas não vai haver uma fusão completa. E aí há um propósito de Deus e cada um toma o seu caminho. Isso pode significar também que pode surgir uma igreja cristã lá em Israel, nesses últimos tempos? Esses judeus que estão se convertendo aí, pode significar uma igreja lá dentro, em Jerusalém, em Israel? Veja bem, já existem muitas igrejas em Israel, igrejas chamadas evangélicas, mas igrejas caídas, como existe no Brasil, em toda parte, necessitando de restauração. Já existem muitas igrejas. Porém, os judeus que hoje se convertem, eles não têm uma visão real. Os judeus que hoje se convertem, eles não estão pegando o Antigo Testamento e anulando ele. Judeu convertido tem que se voltar para Novo Testamento com exclusividade. Ele tem que se tornar igreja. Ele não pode guardar o Antigo Testamento ou as práticas judaicas. E o que eu tenho visto de testemunhos? Tem até aqui perto da gente, na Praça da Bandeira, tem ali uma comunidade judaica cristã, ou cristã judaica, uma coisa assim, em que eles têm o símbolo da estrela de Davi, com uma cruz aqui no meio, demonstrando que são judeus convertidos ao cristianismo. Só que eles estudam muito mais a Torá, a lei, do que o Novo Testamento. Eles, quando procuram levar o seu povo a crer, como eles chamam em hebraico, em Yoshua HaMashiach, Jesus o Messias, eles se baseiam todo no Antigo Testamento e os judeus se tornam guardiãos do Antigo Testamento, crendo que Jesus foi o Messias. Não pode. Ele tem que sim, ele conheceu o Antigo Testamento, crê que Jesus é o Messias, a vida dele tem que se pautar no Novo Testamento. E tem judeus, cristãos, se preparando ainda para um reinado de Cristo, que eles creem um pouco deturpado, né? Embora quase acertado aí com a gente, eles estão se preparando para esse Messias que virá reinar com eles. Mentira! Jesus não vem reinar com os judeus. Eles vão ser trucidados. Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, não é para reinar com eles, é para reinar com a igreja. A igreja virá com Cristo para reinar no milênio. E os judeus terão que aprender cristianismo para daí se tornarem testemunhas de Cristo no milênio. Mas Jesus não vem para reinar com eles, vem para reinar com a igreja. Eles perderam o chamado de dominar o mundo como nação sacerdotal. Eles perderam. E o ministério não se recupera jamais. Anotou? Um ministério, como eles tinham, né? Reis e sacerdotes, isso não se recupera jamais. A Bíblia diz, porque vocês rejeitaram a lei, né? Eu também rejeitei vocês para que não sejam sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, teus descendentes, da tua geração, da tua genealogia. Israel nunca mais, isso aí eu sei que falam ao contrário, mas Israel nunca mais será uma nação sacerdotal. Quem vai reinar no milênio é a igreja, não é Israel. Vai ter judeu? Vai ter judeu que vai aprender e vai reinar também com Cristo, por causa de uma promessa feita a Abraão. Mas eles não serão a nação sacerdotal. A igreja será, reinando com sede em Jerusalém. Mas é a igreja que vai reinar, não é judeu. Então, muita gente pensa que Deus vai vir para reinar com os judeus. Que injustiça! Estudando isso aí, eu cheguei a uma conclusão que os que vêm na primeira ressurreição somente são aqueles que vão reinar com Cristo. Isso é o que está claro em Apocalipse, né?
E diz que os que, bem-aventurados e santos, os que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte e reinarão com Cristo por 1000 anos. Literalmente está assim escrito. São os que vão participar das bodas do Cordeiro, né? Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Sim, uma coisa é bodas do Cordeiro, afasta um pouquinho. Uma coisa é bodas do Cordeiro e outra coisa é milênio. Uma coisa não tem a ver com a outra. Bodas do Cordeiro significa arrebatamento da igreja e a festa celebrada na eternidade. Reinar com Cristo por 1000 anos é cá na terra, é depois das bodas do Cordeiro, ou seja, enquanto o mundo estará aqui na terra, debaixo da grande tribulação, os flagelos, a igreja que foi arrebatada e aqueles mais que Deus achar dignos a juntar nessa festa, estarão lá no céu, desfrutando da chamada bodas do Cordeiro. Bodas é o quê? Bodas significa o quê? Casamento, ou seja, é a união da igreja, que a igreja é chamada virgem, noiva, ou seja, você é salvo? É nada. Você está sendo provado dia após dia, você não é salvo. Nenhum de nós somos salvos. Salvos só depois que entrarmos nos portais da eternidade. Enquanto vivermos aqui 10, 20, 30, 50, 100 anos, estamos sendo provados, ninguém é salvo. Nenhuma da nossa salvação se consumou ainda, nenhum de nós é salvo. Todos ainda estamos sujeitos a cair, perder a salvação. Ninguém aqui é salvo. Sem ilusão, sou crente, sou salvo. É nada. Sou crente, estou sendo provado. Este é o certo. Ninguém é salvo de nada. Isso é conversa fiada. Isso é historinha de pastor caído e cego. Ninguém é salvo. Então, enquanto a igreja estiver desfrutando lá, depois do arrebatamento, da grande festa das bodas do Cordeiro, o mundo estará sofrendo os flagelos da grande tribulação. Quando termina a grande tribulação e Jesus desce no Monte das Oliveiras, desce com a sua marcha da igreja, não sei quem exatamente estará nessa aí, todos eu acredito que não seja, mas pode ser que eu esteja enganado. Mas eu sei que descerá alguém com Cristo, uma multidão, para implantar o milênio, ser espalhado sobre a terra e pregar o Evangelho. Nesse tempo vai ser muito bom. Nesse tempo é que diz o Salmo número 2, Isaías capítulo 2, né? Em que o Salmo número 2 diz: deixai-vos instruir, juízes da terra. No milênio ficará mais claro do que nunca que Constituição sempre foi um lixo. Os advogados vão ficar revoltados. Os juízes ficarão revoltados quando nós chegarmos nos fóruns, nos congressos, assim, fecha. Que? Fecha? Aqui, ó, eu venho em nome dele, fecha, acabou. Ah, mas não tem mais, mas a Constituição, cadê? Traz para cá, fogueira. Acabou. Mas como vai julgar? Eu vou julgar. Aqui, ó, Bíblia, eu vou julgar segundo Bíblia. E olha, eu tenho costa quente, olha o homem lá em Jerusalém. Entendeu, meu irmão? Então, no milênio, mais do que nunca vai ficar claro isso, que Deus sempre abominou Constituição. Deus sempre odiou que homens abandonassem a sua lei e criassem as suas próprias leis. Isso sempre foi abominação. Ah, o código de Hammurabi era maravilhoso. Nada. Maravilhoso era a lei dada em Sião, né? Ah, os Estados Unidos, ainda mais agora, né, com o muçulmano no poder. O muçulmano tem um Deus mais assassino que a história da humanidade já conheceu. Então, a maravilhosa Constituição americana, isso é só para espetar eles. Isso aqui vai para o mundo todo mesmo. Os americanos têm a Constituição mais maravilhosa do mundo. Mentira, conversa fiada. Tem nada. Quem tem Constituição somos nós, se chama Bíblia. No milênio, isso ficará muito claro, nu, patente, evidente. Autoridade no milênio serei eu e você. Espero eu vencer e poder vir nessa investida aí, né? Para tirar essa espinha que está atravessada na minha garganta. Pastor, quando a igreja, ela voltando no milênio com Cristo, ela não vai voltar com uma autoridade maior do que ela tem hoje. Então, hoje nós somos juízes na terra? Hoje nós somos juízes, sim. Somos.
O sacerdote hoje, ele é um juiz, né? Paulo, quando escreve para Coríntios, ele diz assim: não tem ninguém sábio entre vós? Ninguém que conheça a Escritura? Como é que pode vocês ter contenda um com o outro e ir procurar os tribunais dos homens? Ele diz assim: já é uma vergonha que tenham contenda uns com os outros. E ainda vai procurar o ímpio para julgar a causa do justo. Realmente é uma vergonha. Realmente eu tiro o chapéu, é uma vergonha. A queda da igreja se acentuou a tal ponto que hoje crentes têm problema, têm contenda e vai perante o juiz da terra para julgar segundo uma constituição. Não tem mais Deus para falar na igreja? Revelar? Não tem mais Deus para ouvir oração? Não tem mais Deus? Não tem mais Bíblia para nós olharmos como espelho e ver quem está errado? Quem julgava o povo de Deus no Antigo Testamento? Foi Moisés, era Elias, Eliseu, os profetas, eram os sacerdotes que julgavam o povo. Ah não, a gente tem uma contenda aqui, vamos lá no Egito, que lá eles têm a Constituição e tem juiz. Tem contenda aqui, vamos lá em Babilônia. Realmente é uma vergonha. Crente com contenda com crente, se é crente, meu amigo, dobra o joelho, Deus vai dizer assim: você é o errado, restitui o teu irmão, acabou a história. Mas não, o camarada vai lá buscar no domínio da terra, ainda vai orar: Deus me dá a vitória nessa causa. Bom, detalhes à parte, né? Detalhes à parte, no milênio ficará bem claro isso. Quem julgará todas as causas? Nós. Não vai existir juiz, não vai existir advogado. Se alguém tiver que ser preso, por exemplo, vai ser determinado por mim e por você. Prende ele. Quanto tempo? Bom, eu determino o tempo. Ah, mas tem que consultar. Não tem que consultar nada. No milênio, o espírito da revelação vai estar tremendo. Prende esse aí 10 anos. Acabou, é 10 anos na cadeia. Não vai ter morte no milênio. Apedrejamento não vai ter. Nem o sangue de um animal será derramado. Mas prisão, pode ser que tenha. Porque a Bíblia diz que será um tempo de muita plenitude, em que aquele que pecar, ou seja, então haverá alguém que peque, mesmo no milênio. Aquele que pecar somente aos 100 anos será amaldiçoado. Não diz nem que morrerá. Somente aos 100 anos será amaldiçoado. Então quer dizer, aos 100 anos será amaldiçoado? Hoje as pessoas estão morrendo com 70, 80, 90. Então demonstra uma graça, uma misericórdia, uma benevolência muito grande nesse período chamado milênio. Quem julgará no milênio? Eu e você. Eu e você quem? Eu e você que tem a Constituição na ponta da língua. Você não pode julgar sem conhecer o estatuto de julgamento. Você não vai vir aqui no milênio para ficar olhando a terra restaurada, as belas paisagens e o leão comendo capim com boi. No milênio a gente vem para trabalhar, e trabalhar muito. E tem que ter Bíblia na ponta da língua, senão não vem. Nós viremos para julgar as nações. Os tribunais serão montados em praça pública, todos virão a nós. Ah, isso assim. Vai ser que nem Salomão. O espírito da sabedoria e da revelação é isso, é aquilo. Ah, não aceito, então vai preso, cadeia. É ditadura mesmo. O cetro dele é de ferro, não se curva, não é maleável. A condição nossa de juiz na terra é bem retratada, né, pastor, no Salmo 82, né? Como diz lá, viva a minha memória. Assim, Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então, quer dizer, está mostrando uma restauração de um juízo. Maravilha, perfeito. Quem sabe você não volte no milênio, né? Então, meu irmão, milênio vai ser isso. Amém? As duas testemunhas estão aí. Você estude bastante sobre elas. Mas não pense em Elias e Moisés, porque é tempo perdido, tá ok? Vamos ficar por aqui então?